Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer uma breve apresentação dos sermões dos bons anos de Padre Antônio Vieira. A minha equipe ela é composta por 5 integrantes, que sou eu, Jéssica Marques, Emily Silva, Maria Janete, Alenilsa Costa e Felipe de Souza. Nós somos discentes do curso de Licenciatura Plena em Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, campus Senador Ovidio Nunes de Barros. Essa atividade ela está sendo proposta por Welbert Feitosa, professor da disciplina de Literatura Nacional 1, e Cristiane Feitosa, professora da disciplina de Literatura Portuguesa 1. Dando início pela apresentação do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira foi um dos mais importantes escritores do Barroco luso brasileiro, reconhecido por sua oratória vigorosa, pensamento político sofisticado e defesa dos povos indígenas durante o período colonial. Nascido em Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608 e criado na Bahia, tornou-se jesuíta e rapidamente se destacou como pregador e intelectual. Vieira, ele tem o seu estilo típico literário, como ele também é reconhecido como um dos maiores oradores da língua portuguesa, principalmente reconhecido pelos seus sermões. Além da língua portuguesa, ele também teve envolvimento político. Uma das mais fortes atuações na sua trajetória também foi a proteção dos indígenas no Brasil. A dificuldade de prometer bons anos. O dificultoso empenho de dar bons anos em um mundo tão avarento de bens, onde apenas se encontra com um bom dia. Por que não dar os bons anos quem só os deseja, senão quem os faz seguros? Como prometer bons anos a Portugal em tempo de guerras e em tempo de felicidades? Matéria e empresa do sermão. Felicidades de Portugal, juízos dos anos que vêm. Cristo, abrasado com o sangue da circuncisão. Não é cometa funesto, mas planeta benfazejo. O texto trata sobre a dificuldade de desejar bons anos, onde vivemos em um mundo carente e dificultoso de verdadeiros bens, onde muitas vezes só se dá um simples bom dia. A matéria do sermão é basicamente essa, e relata um julgamento a Portugal, juízo aos anos que virão. O acerto dos decretos. Porque os sereníssimos duques de Bragança viveram retirados todos esses anos, sem acudirem à liberdade do reino como legítimos herdeiros que eram dele. A importância de esperar pela oportunidade do tempo para a restauração de Portugal. Que razão teve a lei para mandar que a circuncisão se fizesse ao 8º dia? A vitória de Portugal sobre Castela e a vitória dos filisteus sobre Sansão. Esse fragmento, ele trata de justificar o porquê dos duques de Bragança, legítimos herdeiros da coroa portuguesa, passaram tantos anos para assumir o trono e restaurar a independência de Portugal. Por que os duques de Bragança viveram retirados durante tantos anos? Porque era preciso esperar um tempo certo, que é o momento em que a ação seria eficaz, segura e legitimada pelo próprio destino. Essa importância de esperar pela oportunidade do tempo é assim como a natureza, que há um tempo para semear e o outro para colher. Também na política e na história existe um tempo adequado para que a ação seja bem sucedida. A restauração de Portugal, em 1640, que teria acontecido exatamente quando o povo estava maduro, o domínio espanhol estava enfraquecido e o povo português estava preparado para apoiar a mudança. E aí diz assim, que razão teve a lei para mandar a circuncisão e fizesse ao 8º dia? A circuncisão, segundo a lei judaica, ela tinha que ser feita no 8º dia de vida. Por que ela teria que ser feita no 8º dia de vida? Porque era a ordem divina, um sinal da aliança que só podia ser realizado no tempo determinado de Deus. Assim, da mesma forma, que não se pode antecipar a circuncisão, nem pode passar e nem pode antecipar dos 8 dias. Não se pode antecipar a restauração de um reino, cada coisa tem o seu tempo justo. E a vitória de Portugal sobre Castela e a vitória dos filisteus sobre Sansão. Aqui o autor ele estabelece um paralelo entre os dois acontecimentos históricos e bíblicos para reforçar a ideia do tempo oportuno.
Os filisteus, eles só venceram Sansão quando ele estava cego, fraco e desarmado, ou seja, eles esperaram o momento certo. Portugal, ele só venceu Castela quando Castela também estava enfraquecida, ocupada com outras guerras e com conflitos internos. Assim, o sucesso depende do tempo certo, não apenas da força legitimada. Bom, o Sermão dos Bons Anos começa com uma crítica muito atual, mas qual seria essa crítica? Seria a ideia de que o ano novo sozinho trará felicidade. Vieira abriu o sermão mostrando que o problema não está no tempo, mas no próprio ser humano. E aí, nesse pequeno fragmento, ele diz: o dificultoso empenho de dar bons anos em um mundo tão avarento de bens. Com isso, ele deixa bem claro que as pessoas desejam anos bons, mas não mudam nada na própria vida. E é essa contradição que ele vai desmontar ao longo do sermão. Bom, a crítica ao costume de esperar anos bons. Vieira observa um comportamento muito comum. Todos querem prosperidade no ano novo, na virada. Porém, nem todos querem mudar seu comportamento, sua conduta para que isso aconteça. Ele afirma na página 212: a dificuldade que vejo para os anos bons não consiste no diferente número de tempo. Ou seja, trocar o ano 1600 por 1601 não muda nada. O que muda é a vida que a pessoa leva dentro dele. Vieira reforça essa crítica, mostrando que muitos querem melhorias, mas não querem abandonar velhos hábitos que causam sofrimento. Para ele, essa incoerência moral é o verdadeiro obstáculo para os bons anos. A oposição barroca, ano novo versus homem bom. Aqui aparece o argumento central do sermão. Não adianta o ano novo se o homem continua velho nas ações. Não há ano bom se os anos não são bons. Bom, o ano é apenas a soma do dia, e os dias são feitos pelas ações humanas, né? Então a mudança começa na pessoa, não no calendário. Vieira fundamenta esse pensamento na liturgia do dia, mostrando que a sua crítica não é só moral, mas teológica. Ele quer convencer o ouvinte de que a renovação verdadeira é espiritual. Vieira recorre ao Evangelho de Lucas e a Jesus como símbolos de renovação. Não é o 8º dia que produz Jesus, é Deus que age no tempo. O tempo apenas marca a revelação. Ou seja, o tempo não tem poder transformador, ele só acompanha a obra interior. Por isso, desejar anos bons sem mudança é pura fantasia. O cristão, ele precisa renascer espiritualmente, assim como a circuncisão simboliza um novo começo. A ilusão e a impaciência humana. Aqui, Vieira passa a discutir sofrimento e expectativas. Ele explica que, para quem sofre, o tempo parece passar lento, mas para quem está contente com a vida, o tempo voa. E com isso, ele mostra que o tempo não é absoluto, ele é percebido de acordo com o estado da alma. Essa reflexão prepara uma crítica maior. A impaciência humana leva as pessoas a culparem o tempo por tudo, quando na verdade é a própria vida desordenada que produz a frustração. Vieira aplica essa crítica à situação política de Portugal. Depois de anos de domínio estrangeiro, o povo esperava uma restauração imediata, mas diante da demora culpavam o tempo. Vieira observa que essa frustração não vem do tempo, mas das expectativas humanas mal colocadas. O erro é sempre o mesmo: esperar mudanças externas sem mudar internamente, tanto na vida espiritual como na vida política. E aí, para encerrar o sermão, Vieira usa o exemplo de Madalena. Na passagem diz que ela estava diante de Cristo já ressuscitado e não conseguiu reconhecê-lo porque estava presa à tristeza. Isso simboliza o que acontece com todos que vivem agarrados